Salve, 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 meu povo! Bom, hoje a gente vai falar de Struct. Eu já vou pedir desculpas pelo tamanho do vídeo, porque sim, ele vai ficar um pouco extenso. A gente tem que entender muita coisa, a gente tem que, sim, digitar muita coisa aqui. A gente vai digitar bastante trem. São só 6 exercícios que eu separei aqui, mas os 6 exercícios dão uma passada geral por tudo que a gente precisa saber de Struct, tá bom? Bom, vamos lá. O que é um Struct? A gente estava até agora lidando com os tipos primitivos, que é char, int, float, long int, double, um signed int, long long, enfim, tem uma variedade de tipos primitivos, cada um com seu tamanho e tal, mas a questão é que aí a gente pode colocar dentro de uma variável um tipo, né? A gente pode declarar uma variável como sendo de um tipo, sendo de char, sendo de int, sendo de float. E se eu quiser começar a criar agora um pacote desses dados, né? Um struct é isso, struct é um pacote. Struct vem de structure, do inglês. E você acha que isso pode estar ligado, às vezes, alguma coisa ligada à estrutura de estrutura de dados, estrutura de dados um, estrutura de dados 2. Tem a ver sim. Pausa dramática. Bom, tem a ver com estrutura de dados. É uma matéria que eu acho, das que a gente está vendo até agora, a mais complicada, principalmente na hora que a gente envolve ponteiros, que a gente envolve alocação dinâmica, mas vou tentar passar aqui tudo que eu entendi, um macetinho, de um jeito que eu escrevo as coisas para ficar mais fácil, tá, de lidar com as structs. E bom, então vamos lá. Vamos fazer esse pacote de dados que é uma struct. A struct, ela como se fosse a função, e a função é um mini programa fora do programa principal. A função, deixa eu escrever aqui. A função, ela é um conjunto de, de comandos que você pode executar e chamar isso várias vezes fora do seu programa, certo? A struct, ela vai estar também fora do seu programa principal. Ela vai ser um conjunto de tipos de variáveis. Então, assim, o exemplo clássico que todo exercício usa, e se eu quiser criar uma estrutura de aluno? Então, esse aluno tem um nome, esse aluno tem um endereço, esse aluno tem uma nota, esse aluno tem um número de matrícula, esse aluno tem um endereço, tem um RG, tem um CPF, tem data de nascimento, tem várias coisas e cada uma dessas coisas pode ser um tipo de variável. Pode ser um char, pode ser um int, pode ser um float, né? Então, como é que a gente faz na struct? Na struct, o que a gente faz? A gente, fora do int main, a gente vai chamar struct, para a gente saber que a gente está declarando uma struct, e aí a gente vai criar um nome dessa struct, o nome. E aí a gente vai abrir um bloco de, de variáveis, então os tipos de variáveis tem que estar dentro dessas chaves aqui. E como são tipos de variáveis, assim como a gente declara a variável e a gente tem lá int x, a gente coloca um ponto e vírgula. Quando a gente tem um char a gente coloca um ponto e vírgula, né? Quando a gente tem um float temperatura, a gente coloca um ponto e vírgula. Então na struct também a gente vai colocar esse ponto e vírgula depois das chaves, né? Diferente da a função não tem isso daqui. Na struct a gente tem que colocar esse ponto e vírgula, tá bom? E então a gente vai jogar isso daqui para cá. E aqui dentro a gente vai ter as diferentes variáveis que a gente quer. A gente pode ter uma int, número, uma variável número do tipo int. A gente pode ter um char
do tipo, uma variável A do tipo char. A gente pode ter char e a gente pode ter uma frase, que aí vai ser uma string, né? Vai ser um vetor de caracteres, então vai ser uma string. A gente pode ter um float, altura de uma pessoa. Então é assim que a gente escreve uma struct, tá bom? Isso aqui é o que a gente escreve de struct. E aí lá no nosso int main, quando a gente for chamar isso daqui, a gente pode, se tiver escrito dessa forma aí de cima, a gente vai declarar uma variável escrevendo struct nome, tem que estar o nome da struct aqui, e aí depois a gente coloca o nome da nossa variável. Aqui eu posso chamar de p, né? Então p, na verdade, é uma variável que dentro dela vai ter isso daqui, vai ter esse tanto de variáveis, vai ter esse tanto aqui. Esse p a gente chama de instância. Então eu posso ter essa instância, eu posso ter essa outra instância aqui, que eu posso ter essa outra instância aqui, certo? Isso daqui são instâncias. P é uma instância, Q é outra instância, R é outra instância. Cada uma dessas instâncias contempla esses tipos de variáveis. Tem esse tipo de variáveis aqui, certo? Deixa eu deletar isso, beleza. Tá, mas aí eu tenho um macetinho para não ter que ficar escrevendo esse struct nome e tal. O que eu faço? Isso aqui é uma coisa que eu faço. Tem várias coisas que você pode escrever aqui, tá? Você pode já declarar aqui algumas variáveis. Então você pode declarar suas instâncias aqui, p, q, r, né? Só que elas seriam tipo como se fosse variáveis globais. Você pode usar elas dentro de funções. Então, só que a gente sabe que variáveis globais a gente não deve usar. O que eu faço? Eu já venho aqui e já escrevo typedef. Por quê? Porque eu estou falando que esse struct nome ela vai receber um tipo de variável. E aí eu falo que esse tipo de variável aqui, aí eu sempre coloco minúsculo, né? Porque tá vendo que os nossos tipos de variáveis, eles são todos em minúsculos? A gente escreve char em minúsculo, int em minúsculo, float em minúsculo. E aí eu uso esse macete. Aqui dentro do struct eu coloco maiúsculo. E aqui entre as chaves e o ponto e vírgula eu coloco minúsculo. Por quê? Porque aí eu posso lá no meu int main, eu vou ter aqui int main, aí abre as chaves, fecha as chaves lá embaixo do meu programa. E aí na hora que eu for declarar uma variável, eu tenho já esse tipo de variável aqui para declarar. Então o que eu faço? Eu declaro assim, nome p. Porque agora o meu struct nome maiúsculo atende pelo tipo de variável nome minúsculo. Então eu posso declarar nome p, posso declarar nome q, posso declarar nome r, tá bom? Assim como eu posso declarar as variáveis igual a gente declara várias ao mesmo tempo, p, q, r, ponto e vírgula, certo? E da mesma forma, isso daqui vão ser instâncias. P é uma instância, Q é outra instância, R é outra instância, e cada uma dessas instâncias vai ter essa quantidade aqui de variáveis dentro dela, certo? Bom, feito isso, definido como que a gente escreve a structs, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício é só mesmo para a gente escrever, aprender a escrever uma struct, e como que a gente lê do usuário e como que a gente imprime pro usuário aquilo que ele escreveu, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício. Crie uma estrutura denominada Pokédex, contendo número, nome e o tipo do Pokémon. Crie uma instância estática e uma instância dinâmica dessa estrutura, fazendo a leitura dos dados do teclado. Após a leitura, imprima os dados lidos. Certo? Então, vamos lá para o nosso Codebox. Eu tenho o meu int main aqui, então a nossa estrutura vai ficar fora do nosso int main, certo? Ele está pedindo para que a gente escreva uma estrutura denominada Pokédex. Então, já seguindo o meu macete, eu vou aqui de typedef, struct, e vou escrever aqui Pokédex maiúsculo. E aí eu vou abrir as minhas chaves, vou botar aqui o ponto e vírgula,
E aí eu escrevo aqui o que eu quero colocar. O que eu quero colocar dentro dessa estrutura Pokédex? Número, nome e tipo do Pokémon. Bom, então primeiro eu vou precisar de um int, número, certo? Ponto e vírgula. Eu vou precisar de que mais? Nome, então char, eu quero nome 20. Então vai ser uma string, esse nome do Pokémon. E eu vou ter o tipo do Pokémon. Agora eu vou ter tipo. E eu vou ter uma string. Aqui eu posso colocar só 10. Porque o tipo é uma palavra curtinha. O tipo do Pokémon, certo? E aí aqui eu vou colocar Pokédex em minúsculo. Então eu posso declarar uma instância agora usando o tipo de variável Pokédex minúsculo. Esse tipo de variável Pokédex minúsculo, ele é uma struct do tipo Pokédex maiúsculo, que contém int, um vetor de char de 20 e um vetor de char de 10 elementos. Tudo bom? Então vamos lá, vamos declarar o nosso primeiro Pokémon. Ó, ele quer criar uma instância estática e uma dinâmica. Vamos primeiro para a estática, que é mais fácil. Então vamos criar a nossa primeira instância, que é o nosso primeiro Pokémon, de uma forma estática. Então eu vou declarar uma variável P1, que é o meu Pokémon 1, e isso daqui vai ser de que tipo? Do tipo Pokédex minúsculo, certo? Esse é o tipo do meu Pokémon. Então eu vou falar agora para o meu usuário entrar com esses valores aqui. E aí vamos lá, printf. Eu preciso mostrar para o usuário o que ele vai fazer. Então digite o número do Pokémon. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula. O que eu vou ler? Eu vou ler um scanf, porcentagem de, porque eu vou ler um inteiro. E aí aonde? Eu vou colocar aqui o meu e-comercial e agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome da nossa variável, a nossa instância. Então eu estou lendo aonde? Eu estou lendo em P1 e agora eu tenho que colocar aqui um ponto e falar qual que é o nome da variável que está dentro da minha struct que eu vou ler. E aqui eu vou ler número, nome ou tipo, certo? O número que eu estou é o número que eu estou lendo, então P1.número. Aqui eu vou ler o número do meu Pokémon. Eu vou ler do teclado esse valor e vou guardar dentro de número na minha instância P1, tá bom? Então agora printf, vamos para o próximo dado do Pokémon, que é digite o, o nome do Pokémon. Ponto e vírgula. E aí, eu tenho scanf aqui, ó. Eu tenho scanf e agora eu vou ler o nome dele, que é um vetor de caracteres. Vetor de caracteres é uma string. Lembra lá em string? Toda vez que eu tenho scanf e depois vou mexer com a string, eu tenho que liberar o buffer, né? Eu tenho que set buff stdin, que é o meu teclado, standard in null. Então eu tenho que tirar o /n que veio lá do meu scanf, porque senão dá problema aqui na hora de ler a minha string que eu leio. A gente já aprendeu lá no vídeo de string com getS. Então getS, agora eu vou ler o que? Vou ler p1 ponto, igual estava aqui no meu scanf, só que agora eu vou ler o nome. Então p1 ponto nome, ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa, então eu vou copiar aqui, que a gente tem muita coisa para digitar nesse vídeo. Digite o tipo do Pokémon. Então agora eu vou getS p1.tipo. Tudo bem? O setBuff a gente precisa só no scanf. A gente não precisa de setBuff depois do getS. Tá? É um probleminha do scanf. Não é toda entrada que precisa ter esse setBuff. Bom, então a gente já criou uma instância estática. Agora a gente vai criar uma instância dinâmica. O que é essa instância dinâmica? A gente vai criar um ponteiro que vai ser o meu segundo Pokémon. Então eu vou declarar Pokédex ponteiro P2, que é o meu segundo Pokémon. E aí lembra o que a gente faz? O que a gente faz? A gente precisa alocar o espaço disso daqui. Então eu vou puxar aqui, ó, malloc. E aí malloc, vamos lembrar o que tem? Tem coisa do lado direito, tem coisa do lado esquerdo. Então eu preciso
alocar o tamanho disso aqui. Então, size of. E aqui eu vou colocar o que? Vou colocar Pokédex. Então, eu vou alocar um tamanho de memória da minha struct, né? Do meu tipo de variável que é uma struct. E aqui do lado esquerdo eu vou colocar Pokédex e ponteirinho, tá bom? É assim que a gente faz uma alloc. Isso aqui está no vídeo de alocação dinâmica. Qualquer coisa, você dá uma voltadinha lá, vê só o primeiro exercício que você vai entender melhor esse negócio de alocação dinâmica. Bom, então aloquei dinamicamente, né? Já está criado a instância dinâmica. Agora a gente vai ler do usuário a mesma coisa que a gente leu aqui, só que a gente agora vai usar esses ponteirinhos, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui para a gente ir alterando. Digite o número, deixa eu colocar aqui, ó, o número do primeiro Pokémon aqui no P1 e aqui agora a gente vai ter o segundo Pokémon. Então a gente vai scanf, porcentagem de, e aqui no scanf, agora, ó, presta atenção, eu tô lendo agora de um ponteiro. Ponteiro no struct não é com ponto. Agora a gente vai usar um apontador. Aqui, ó, tô apontando, ó. P1 tá apontando para número. Não é um ponteiro que a gente está usando? Ponteiro aqui no P2? Então, P2 tá perdão, P2. P2 está apontando para número, tá bom? Agora digite o nome do segundo Pokémon. Então, P2 vai apontar para nome. Digite o tipo do segundo Pokémon. Então, getS P2 vai apontar para tipo. Tudo bem? Então, instância estática. Instância estática a gente usa ponto. Tá bom? Tanto para ler, para printar, para acessar a variável número dentro da instância P1. Quando é estático, a gente usa ponto. Para acessar a variável número dentro da instância P2, a gente usa a setinha, vamos chamar setinha do implica, né? Fácil da gente entender quando a gente fala implica, né? Obrigado, Stefano. Bom, já está o meu setBuff aqui, stdin, e agora o que falta para a gente fazer? Após a leitura, imprima os dados lidos. Bom, li os meus dois Pokémons, um estaticamente, um dinamicamente. Agora a gente vai printar isso daqui. Então, printf. Eu vou escrever tudo num printf só, né, pra gente agilizar. Então, vou botar duas quebras de linha aqui para ficar bonitinho. E aí a gente coloca número, dois pontos. Número é o que? É um int. Então, porcentagem de, certo? Esse aqui é meu número. E aí eu vou colocar /n, nome, dois pontos, espaço. Nome é o que? Nome é uma string, é um vetor de caracteres. Então, porcentagem S. Vou colocar outro /n, para dar mais uma quebra de linha. E aí eu vou... Agora, tipo, dois pontos, espaço. E tipo é um vetor de caracteres, então também, de novo, porcentagem S de string. Beleza? Vou terminar tudo isso aqui com /n e vírgula. Tá, o que eu fiz aqui nesse /n, não sei o que, blá, 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 blá. Bom, então, meu programa rodou, pá, eu tô aqui, né? Digamos que essa linha 42 é a primeira aqui do meu terminal. Depois que eu terminei de ler os dados do usuário. Terminei de ler os dados do usuário, o que vai fazer? Então, /n. Então, enter, enter. Para dar um espaço dos dados que eu acabei de ler. Para garantir que não vai ficar um colado no outro. Aí vai escrever número, dois pontos, dá um espaço, e aí vem porcentagem de. Então vai aparecer um int aqui, um int, sei lá, 32. E depois vai nome, espaço, Pokémon 32. Eu não lembro qual que é o Pokémon 32, mas vamos dizer que é o Pikachu. Pikachu, que é um porcentagem S, é uma string, é um vetor de caracteres. E aí depois eu vou ter tipo, vou dar um /n depois do porcentagem S, aí eu vou ter tipo, dois pontos, e aí vai de novo um porcentagem S, que é uma string, e aí vai ser o tipo que
É trovão? Não é trovão, elétrico. Elétrico. Elétrico é o tipo do Pikachu. Bom, e aqui agora eu preciso colocar as minhas variáveis. Bom, qual que é a primeira variável que aparece? É a porcentagem D, que se refere ao número. Então, eu vou ler aqui. Esse aqui é o meu primeiro Pokémon. Então, P1, ponto, porque ele é estático, né? Então, número. P1, ponto, número. Depois, eu vou botar a minha segunda variável, que é P1, ponto, nome, né? Estático, então a gente está usando tudo com pontos. Agora, de novo, eu estou na minha primeira instância ainda, é o meu primeiro Pokémon, e eu vou agora mostrar tipo. P1 nome e P1 tipo, eles são do tipo porcentagem S, certo? Então, beleza, acabou o printf aqui, ponto e vírgula. Vamos imprimir agora o segundo Pokémon. Então, de novo, barra N. Vamos copiar isso daqui, né, para ficar mais fácil. Veio duas aspas, vírgula. Agora, então, P2, o P2 é dinâmico, lembra? P2 a gente está tratando como ponteiro. Ponteiro, o que a gente usa? A gente usa ponto? Não, ponteiro a gente usa um apontador, ó, uma seta que aponta. P2 aponta para número, P2 aponta para nome, P2 aponta para tipo. Beleza? Acabou aqui os meus printfs. E terminado isso, o que eu vou fazer? Eu vou desalocar aquilo que eu aloquei com uma lock. Certo? Free P2. Bom, meu programinha está pronto. Vamos ver se eu esqueci algum ponto e vírgula, alguma coisa. Não. Deixa o nome do primeiro Pokémon. Bulbasauro. Número. Opa, era o número primeiro, perdão. Vamos de novo. Número. É o número 1. Número 1 é o Bulbasauro. Tipo do Pokémon, planta. O número do segundo Pokémon, Pokémon número 4, ele é o Charmander. Charmander é do tipo fogo. E ele imprime para mim, ó, número 1, nome Bulbasauro, tipo planta. Número 4, nome Charmander, tipo fogo. Tá pronto o nosso exercício número 1. Vamos agora para o nosso exercício número 2. Exercício 2. Crie uma estrutura que represente um atleta. A estrutura deve conter o nome do atleta, seu esporte, idade, peso e altura. Escreva um programa que leia os dados de 5 atletas em um vetor. Calcule e exiba os nomes do atleta mais alto e do atleta mais velho. Escreva uma função para fazer a leitura da estrutura. Bom, então bastante coisa aqui, né? Vamos primeiro começar pela nossa estrutura. Deixa eu apagar aqui a nossa Pokédex. Vou apagar aqui dentro do Intmain. Vou apagar aqui para a gente digitar de novo. Quanto mais a gente digita, mais a gente decora. Então, agora eu vou criar uma estrutura chamada atleta. Então, daquele mesmo macete meu, typedef, já vou criar a estrutura já criando o tipo dela. Typedef struct atleta, maiúsculo aqui para a gente não se confundir, tá? A struct é maiúscula, tem as chaves e tem um ponto e vírgula. Lembra do ponto e vírgula? Vou jogar a chave final e o ponto e vírgula lá para baixo e vou colocar aqui as variáveis que a gente vai ter dentro da estrutura atleta maiúsculo. Quais são as variáveis? Nome do atleta, esporte, idade, peso e altura. Então a gente vai ter char nome 20, ponto e vírgula. A gente vai ter char esporte 20. 20 tá bom, né? Ninguém vai ter um nome maior do que 20. Idade, então int idade, ponto e vírgula. Peso e altura. Peso vai ser um float. E altura também vai ser um float. Olha eu trabalhando aqui com vários tipos de variáveis. Char, int e float ao mesmo tempo, dentro de uma estrutura só. Beleza? É isso que eu preciso, minha estrutura está pronta, agora eu só preciso colocar o tipo, né? O typedef. Se eu quisesse escrever assim, tá pronto.
Mas para facilitar para mim, eu vou colocar typedef struct atleta ali e vou já chamar aqui o meu tipo dessa variável toda gigante para sempre que eu quiser declarar uma instância, eu já declaro só atleta e a instância. Bom, essa parte aqui está pronta. Escreva um programa que leia os dados de 5 atletas em um vetor. Aí você calcula e exibe os nomes dos atletas mais altos. Escreva uma função para fazer a leitura da estrutura. Tá, então a gente precisa de uma função que faz a leitura disso daqui tudo, né? Então vamos criar essa funçãozinha aqui. Essa funçãozinha aqui vai ser do tipo void leitura. Isso aqui a gente viu lá em funções, né? Como é que a gente faz. E como vai ser um vetor, agora a gente vai trabalhar com a função. Lembra? Expliquei isso lá em função. Sempre que a gente trabalha com um vetor, isso aqui vai ser passado por referência, não vai ser passado por valor. Então aqui a gente vai receber o tipo atleta. Lembra que na função a gente tem que colocar tipo assim, int, a gente tem que colocar float, qual que é o tipo da variável que a gente está recebendo. Aqui a gente vai colocar atleta, que é o tipo da nossa estrutura. Então, ponteiro x, porque a gente está recebendo por referência, porque a gente vai receber um vetor. E aqui, vamos lá. Como se tivesse no int main, a gente vai fazer a leitura da nossa estrutura. Então, printf, digite o nome, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Aqui, getS, x não é um ponteiro, então x aponta para nome. Beleza? Agora o meu atleta está com x aqui, não importa como eu chamar a minha variável aqui no int main, isso aqui é uma função, e aí agora a gente vai fazer tudo em cima de x, tá bom? Então aqui, printf, digite o esporte que ele pratica, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. GetS, agora eu coloco x que aponta para esporte. Bom, qual que é o próximo? Idade. Idade vai ser um inteiro. Printf, digite a idade do atleta, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Aqui o scanf, porcentagem d, vírgula, e x aponta, tem que ser x aponta, mesmo sendo inteiro, né? Isso aqui tem a ver com o ponteiro, não com o tipo da variável. X que aponta para idade, ponto e vírgula. Printf, digite, qual que é o próximo? O peso do atleta. O peso do atleta, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Aqui a gente vai ter um scanf. O peso dele é float, então porcentagem é f. E x que aponta para peso, ponto e vírgula. Printf, pede para o usuário, digite a altura do atleta, dois pontos, espaço, ponto e vírgula, scanf, porcentagem f, né, porque minha altura agora é float, vírgula, e comercial, x que aponta para a altura, ponto e vírgula. Bom, usei aqui um monte de scanf, então já para não dar problema, eu já vou dar um set buff, vai que eu preciso depois lá ler uma string, não sei se eu vou precisar, já vou colocar aqui depois para facilitar a minha vida. Então standard in null. E aí fecha aqui a nossa função leitura, tá pronta. Nossa função leitura. Beleza? Bom, ela é do tipo void porque ela não vai retornar para nada, né? Ela já está salvando isso na minha estrutura, seja qual a estrutura, qual foi a variável que eu chamei lá. Já vai salvar nessa variável do tipo struct. Bom, então, lembrando que a nossa estrutura foi criada, a nossa estrutura está criando um tipo de variável chamada atleta minúsculo. Aqui que eu vou fazer? Aqui eu vou então declarar o meu vetor de atletas chamado atleta minúsculo. Atleta minúsculo é um V de 5. 5 atletas. Escreva um programa que lê os dados de 5 atletas em um vetor. Bom,
E agora um vetor, como é que a gente faz para manipular um vetor? Forzinho, ó, um forzinho de sempre. Vou declarar aqui então, já que eu vou ter que usar o meu for, vou declarar um int i, e for, a gente vai agora de i igual a 0, ponto e vírgula i menor do que 5, que é o tamanho do meu vetor, e incrementa. Abre aqui o bloco de comandos do meu for, e aqui eu vou dar um printf, para a gente saber onde que a gente está. Então, entre com os dados do atleta, número, porcentagem de. Esse porcentagem de aqui, vou dar um barra N. Porcentagem de, eu não quero que ele mostre, entre com os dados do atleta número 0. Então, I mais 1. Para ele começar, a primeira posição nossa, que é o 0, ele já mostra 1. Beleza? Então, I mais 1. E aqui eu vou chamar a minha função chama leitura. Então, vou chamar a minha função leitura. E aqui eu vou ler o que na leitura? Eu vou ler V de I, certo? Como é o vetor, eu estou passando por referência, então aqui o E comercial, leitura VI, beleza? Para ficar bonitinho aqui, eu vou incrementar uns negócios, uns divisores. Deixa eu ver, deixa eu pegar esse tamanho aqui primeiro. Eu vou querer traço. Chegou no N, eu ainda tenho mais um número, beleza? E aí eu dou um barra N também. Opa, faltou um aqui, apaguei. Tá, eu acho que vai dar o mesmo tamanho aqui da linha, ponto e vírgula. Eu vou pegar isso daqui, eu vou dar esse mesmo divisor aqui também. E depois da leitura eu posso dar esse mesmo divisor aqui, printf, abre, fecha lá no final. Ponto e vírgula aqui, um ponto e vírgula aqui que faltou. Beleza, a minha leitura tá ok. Agora calcule e exiba os nomes do atleta mais alto e do atleta mais velho. Escreva uma função para fazer a leitura da estrutura. Bom, vamos lá então. Primeiro vamos ver qual que é o atleta mais alto. Para um atleta mais alto, eu vou colocar float, porque a gente está mexendo com a altura, e a altura é do tipo float. Float maior é igual a 0, tá? Como eu vou receber valores aqui, eu já vou declarar ela como 0, para que o meu primeiro atleta já seja maior do que... A altura do meu primeiro atleta já seja maior do que essa minha variável maior. E aí agora, eu vou puxar o meu forzinho de novo, i igual a 0, ponto e vírgula i menor do que 5, ponto e vírgula i mais mais. Aí eu abro aqui minhas chaves, e aí eu vou ver se maior é menor do que o meu v de i, que é o meu vetor, ponto altura. Certo? Eu estou mexendo aqui com o v, né? O v ele está sendo passado para a função como referência, mas não está sendo passado para struct como um ponteiro. Então eu uso ponto, beleza? Eu uso ponto. Ele não é dinâmico. Se for, então eu quero que maior receba esse valor dessa altura. Então ponto altura. Opa, ponto altura. Não é ponto não, de ponto e vírgula, ponto e vírgula. Beleza, então maior agora está com a altura maior do meu atleta. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, dei Ctrl C, Ctrl V, ó, só copiei aqui o maior, né? E agora eu vou fazer uma variável velho. Velho recebe 0. E se velho for menor do que VI, idade, idade é int, né? Então velho vai ser int, tá bom? Se velho for menor do que VI ponto idade, então velho recebe VI ponto idade. Pronto, ao final desses fors aqui, a minha variável maior recebe
recebe a maior altura deles e velho recebe a maior idade deles, né? Eu não sei qual deles tem essa maior altura e qual deles tem essa maior idade ainda. Então eu vou escrever de novo o meu forzinho, i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que 5, ponto e vírgula, i mais mais. Vou abrir aqui o meu bloco de comandos do for. E aí se... Bom, eu preciso saber quem é esse cara que é o maior. Se o maior for igual ao meu v de i, ponto, altura, o que acontece? Abre o bloco de comandos do if, printf. Então eu vou colocar um barra n para ficar bonitinho e coloco o atleta mais alto é o porcentagem. O que está acontecendo? Ah, esqueci as aspas. O atleta mais alto é o porcentagem S, que eu quero o nome dele, com porcentagem F, é um float, a altura dele é um float, só que eu quero ponto 2, que é só duas casas decimal da vida, e vou colocar um M de metros aqui, ó. Beleza? Terminou, eu vou passar para o porcentagem S, o meu V de I nome, e vou passar o meu V de I altura. Beleza? E vou fazer a mesma coisa agora pro idade. Então, velho, se velho for igual a V de idade, o atleta mais velho é o string, o nome dele, com porcentagem D, que a minha idade é um inteiro, né? Porcentagem D, anos. Então, eu vou mostrar aqui o nome dele no lugar do porcentagem S e depois no porcentagem D eu vou mostrar VI idade. Beleza? Bom, é isso. Vamos ver se está rodando aqui, vamos ver se eu não esqueci de nada. Beleza. Nome do atleta: Carlos. Esporte: basquete. Idade: quantos anos que o Carlos tem? Carlos tem 21. Peso do Carlos: 85. Altura: 1.83. Ele vai ser o nosso mais alto, tá? Digite o nome: Bruno. Bruno pratica futebol. Ele tem 19 anos. Ele pesa 75 quilos. E tem 1 metro. Dei 1 metro aqui sem querer a mais. Tem 1 metro, ponto 72. Atleta N3, Renato. Renato, ele pratica futebol também. Ele é goleiro, tá? Ele é um dos melhores goleiros que tem na região. O peso dele é 72 quilos e a altura é 1 metro, ponto 74. Digite os dados do atleta N4. Nome vai ser a Malu. A Malu, ela é ginasta. Ela já foi para o exterior, ela já foi para a Rússia. Ela tem 22 anos. Ela pesa 62 quilos. Ela tem 1 metro e 68. Essa é a Malu. Os dados do atleta N5. Agora eu vou fazer a confusão aqui. Eu vou colocar aqui é o Felipe. Felipe, ele pratica basquete. E ele vai ser o mais velho e o mais alto também. Junto com quem? Mais velho é a Malu, que tem 22. Então o Felipe também tem 22. O Felipe, ele pesa 80 quilos. E a altura dele ele também vai ser o mais alto, que até agora é o Carlos com 1.83, certo? O atleta mais alto é o Carlos com 1.3, o atleta mais alto é o Felipe com 1.3, 1.83. O atleta mais velho é o Malu, faltou o A ali, né? O atleta mais velho é o Felipe com 22 anos. Tá pronto o nosso exercício número 2. Beleza? Vamos para o exercício número 3. Exercício número 3. O exercício número 3. Bom, ele é igual praticamente ao exercício número 2.
A diferença é que a gente precisa criar um atleta com alocação dinâmica. Ah, a diferença, bom, eu vou deixar para vocês fazerem esse daqui, mas a diferença dele é que na minha função, onde eu vou fazer a leitura do meu atleta, eu preciso aqui alocar ele. Então eu vou fazer aqui atleta, e aí vou colocar um ponteiro da minha variável que está lá no meu int main. Então aqui eu estava usando v, né? Então atleta v recebe uma alloc size of do tamanho, qual tamanho que é? Tamanho atleta minúsculo. E eu vou transformar isso daqui em que? Em formato atleta ponteiro. Tá bom? Aí a única diferença do 3 é que a gente vai ter isso daqui dentro da nossa função de leitura do atleta, tá bom? E aí é praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem isso daqui, porque esse exercício é igual ao outro, é bom para vocês darem uma treinadinha nessa escrita de struct, mas ele é praticamente igual ao exercício número 2. O exercício número 4, ele já entra um negocinho que a gente vai ter que ver no Illustrator ali da matemática. Eu vou dar só uma pausazinha para eu ir buscar uma água, tá bom? Vocês segurem um pouquinho, mas eu vou colocar no índice aqui quando eu começar a falar do próximo exercício. Voltei aqui, tela piscando para saber que a gente voltou. Ok? Bom, exercício número 4. Crie uma estrutura denominada retângulo. Essa estrutura deverá conter o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito do retângulo. Cada ponto é definida pela estrutura ponto, que contém as posições x e y. Faça um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e exiba a área, o perímetro e o comprimento da diagonal desse retângulo. Ai meu Deus, que tanto de coisa. É um tanto de coisa. Esse exercício aqui, igual eu te falei, a gente estava passando, a gente vai, eu peguei eu fiz um cato aqui de exercícios, né? Peguei esses aqui lá do Humberto e estou fazendo eles justamente porque cada um passa pelo tudo que a gente precisa saber de struct. Esse aqui a gente vai falar agora de alinhamento de structs, tá bom? Que é quando a gente puxa uma struct dentro da outra. Então, primeira coisa, a coisa mais fácil de entender, ele está falando que a gente tem um ponto P, um ponto P1, ele tem X e Y, e aí a gente vai formar um retângulo com outro P2 que fica do outro lado desse P1, totalmente oposto, que ele também tem um X e um Y. E aí ele pede a área desse retângulo, pede o perímetro, que é a soma de todos os lados, e pede a diagonal, que aí, como é um retângulo, a gente pode fazer a hipotenusa aqui. Bom, essa é a parte mais simples da gente entender do exercício. Qual é a parte mais complicada? Cria uma estrutura denominada retângulo. Essa estrutura deverá conter o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito do retângulo. Beleza? Só que, além disso, ele está falando, ó, cada ponto é definido pela estrutura ponto, que contém as posições x e y. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro
fazer essa estrutura ponto, que contém as posições x e y, tá? Então aqui fora do meu int main, o que eu vou fazer? Eu vou fazer naquele mesmo macetinho meu, typedef struct ponto maiúsculo, né? Aquele macete que eu ensinei para vocês. Já vou colocar o ponto e vírgula aqui, vou descer e aqui eu vou ter o que? Ó, na minha estrutura ponto contém as posições x e y. X e y são inteiros, então x inteiro x, inteiro y. Certo? Essa aqui é a minha estrutura ponto. E eu já coloquei o typedef aqui para eu criar o tipo da variável ponto minúsculo. Certo? Beleza. Esse é o meu struct ponto. Tá bom? E agora eu vou criar minha struct retângulo. Eu vou colocar maiúsculo, né? Quando eu escrevo só struct, eu já coloco aqui o ponto e vírgula. Vou jogar lá para baixo. E aí eu vou ter, ó, presta atenção. Eu vou dentro da minha struct retângulo, eu vou chamar as minhas variáveis ponto. Então agora eu vou ter variáveis do tipo ponto, do tipo de struct aqui dentro, certo? Vou ter um superior esquerdo e vou ter um ponto inferior direito. Presta atenção. Superior esquerdo é um ponto que é uma estrutura que contém x e y. Inferior direito é um ponto que é uma estrutura que contém x e y. É isso, tá bom? Só que aqui eu também vou usar o meu macete, então eu vou escrever typedef antes de struct, e aqui eu vou chamar esse tipo de variável que eu estou criando, esse tipo de variável que na verdade é uma struct, de retângulo, para eu poder trabalhar com isso mais fácil ali no meu int main. Perdão. Beleza, estruturas prontas. Vamos para o nosso int main. Vai ficar um pouquinho grande. Infelizmente é isso daí. Então a gente vai chamar o nosso retângulo R. Declarei a minha variável R, a minha instância R de uma estrutura do tipo retângulo que contém duas estruturas. Uma chamada uma instância superior esquerdo, que é uma estrutura ponto, que tem x e y, e uma instância chamada inferior direito, que é uma estrutura ponto, que contém x e y. E aí eu quero saber a área e o perímetro e a diagonal. Diagonal eu vou mexer com raiz quadrada. Então eu vou tirar ela aqui do meu int e vou declarar ela como float. Diagonal. É isso que o exercício pede lá no final, então já estou declarando isso daqui. Bom, vamos pedir para o usuário, vamos ler do usuário esse nosso primeiro ponto aqui, esse ponto aqui de cima, o P1. Vamos ler do usuário P1. Então printf, digite os valores do ponto superior esquerdo. Vou dar um /n, ponto e vírgula aqui para fechar o nosso printf. Então printf, agora, digite P1 x. Né? Vamos digitar o x do P1. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Aqui eu vou dar um scanf. O que é o meu valor de x? É um inteiro. Então porcentagem d, vírgula, e comercial de sempre. E aí agora o que é? Como é que chama a nossa variável? Nossa variável se chama R, certo? Uma variável R. Dentro dela, que eu vou... Qual deles que eu estou lendo? Eu estou lendo a variável superior esquerda ou a variável inferior direita? Eu estou lendo o meu P1. Meu P1 é o superior esquerdo, certo? Só que além disso, dentro do meu superior esquerdo não é uma estrutura? Meu superior esquerdo, então eu tenho que saber se eu estou lendo x ou y. Então, ponto de novo, x. Esse aqui é o alinhamento, tá bom? Então agora, na verdade, eu vou ter uma variável, uma instância, que na verdade, dentro dela tem uma instância de uma variável x que é um inteiro. Beleza? Então agora eu estou lendo x do meu ponto superior esquerdo da minha variável retângulo. Tá vendo? Aqui poderiam ser
Aqui poderiam ser várias coisas. Aqui poderia ser o número do endereço da pessoa, entendeu? Mas isso aqui é para a gente estruturar esses dados e colocar isso daqui dentro de uma variável só, dentro da variável R aqui no caso, né? Vamos lá. Próximo valor, agora eu quero saber o Y desse ponto. Então digite P1, continuo no mesmo ponto, agora eu quero saber o Y. Para saber o Y, eu vou dar um scanf, porcentagem D, porque é o inteiro também, e vou ler aonde? Em R, ponto. Continuo no meu P1, então continua sendo superior esquerdo, ponto Y. Só que agora é a variável Y do meu ponto superior esquerdo. Então, meu ponto superior esquerdo, eu já li o meu X e já li o meu Y, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu P2, que é o meu ponto inferior direito. Eu vou copiar isso daqui e vou alterar os valores, tudo que está aqui dentro, tá bom? Digite os valores do ponto agora inferior direito. Inferior direito. Digite P2x. Então eu vou ler R. Agora eu vou ler infdir.x. Porque infdir também tem os mesmos parâmetros de supesc. Então agora P2 de Y. Aqui supesc eu vou trocar para infdir. E vou ler o meu Y do meu P2. Beleza? Tô com os meus pontos aqui. Vamos botar um printf aqui para saber se deu certo. Então eu vou colocar, opa, perdão, volta lá. Printf aqui. Vou botar um barra n logo de cara e aí eu vou colocar assim: ponto superior esquerdo é P1. Aí eu vou escrever porcentagem D, vírgula, porcentagem D, no formatinho da matemática, né? No formatinho do que eu escrevi aqui, ó. A parênteses x, y. Perdão. Continuando. E agora, no lugar de porcentagem D, eu quero que você me mostre R superior esquerdo, que é o relativo ao meu P1, ponto, X no primeiro porcentagem F, e depois R ponto superior esquerdo, ponto Y no meu segundo porcentagem D. Eu falei porcentagem F, não, porcentagem D, perdão. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou mostrar para o usuário o P2, R inferior direito, que também é do mesmo, é a estrutura que tem dois pontos lá dentro, do mesmo jeito do meu P1, e aí eu posso também mostrar o X de inferior direito, e também posso mostrar o Y de inferior direito, tá bom? Olha só. Vamos dizer que eu tenho um ponto 1, 4 e um ponto 5, 1. Olha lá, ele vai mostrar para mim. Ponto superior esquerdo é P1, 1, 4, P2, 5, 1. Deixa eu dar um barra N aqui no digite os valores do P2, barra N para ficar bonitinho. Só para ele dar um espacinho aqui a mais, ó, deu um espacinho aqui a mais. Gosto de deixar o terminal bonitinho. Então agora a gente vai para os nossos cálculos matemáticos, certo? Vamos lá para o nosso Illustrator, para quem não se lembra disso na matemática, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu quero saber isso daqui, ó. Primeiro eu quero saber isso daqui. Isso daqui, deixa eu colocar em vermelho. Certo? Isso daqui é o quê? Isso daqui é x de P2, que é o final, menos x de P1. Beleza? E aí, agora eu também preciso saber esse daqui. Esse outro lado do retângulo, que é y de P1, que é o mais alto, é o y maior que eu tenho, é o P1, y de P1, menos o y de P2.
certo? Aqui eu tenho os dois lados do meu retângulo. Com esses dois lados eu consigo fazer todas as operações. Eu acho que eu acabei de fazer de novo. Eu já tinha feito já no de baixo aqui. E aí eu vou assumir agora que o meu P de x e y vai ser 1 e 4. Foi isso que eu tinha colocado ali embaixo, isso. 1 e 4. E aqui 5 e 1. Tá bom? Na hora de eu fazer os exemplos, eu vou usar esses valores aí. 1 e 4 e 5 e 1. Então vamos escrever a nossa área do retângulo. Eu vou tirar aqui a barra de ferramentas do Illustrator, eu vou jogar isso daqui para o lado esquerdo, dividir com o meu Code Blocks, para a gente conseguir enxergar essas duas formas aqui e conseguir escrever ao mesmo tempo. Então, área é igual a o quê? O que é a minha área? A minha área é, bom, primeiro, é esse lado aqui. Meu x de P2 é R ponto. P2 é o inferior direito, certo? Ponto X. Isso daí menos o meu X do P1. Bom, então é R ponto. Meu P1 é o superior esquerdo, ponto X. Tá bom? Esse aqui é um lado meu. A área é um lado vezes o outro. Então eu vou pegar esse lado inteiro, multiplicar por R, que é a minha variável. Agora o outro lado é isso daqui, certo? É o que? P1 é o meu superior esquerdo. E eu quero o y dele. Então, ponto y menos. Agora, o meu r ponto P2 é o meu inferior direito. P2 é o meu inferior direito, ponto y. Essa aqui é a minha área. Beleza? Tudo certo até aí? Isso aqui só é uma matemática básica. O meu perímetro. Meu perímetro é a soma de todos os lados. Então é 2 vezes esse mais 2 vezes esse. Tá bom? Eu já tenho esses lados aqui, então eu vou aproveitar e vou fazer 2 que multiplica a parênteses. E vou copiar esse lado aqui, que eu já fiz o lado, mais 2 vezes, abre parênteses, esse outro lado aqui, ó, que eu já fiz o lado. Então já fiz o lado aqui, beleza, ponto e vírgula. Esse é o meu perímetro. E agora a minha diagonal, hipotenusa, né? SQRT, que é o quê? É a soma dos quadrados, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, tá? Qual que é o primeiro cateto? Esse é o primeiro cateto. Então ele vai dentro do polo aqui. O outro cateto é esse daqui, que é o outro lado. Ele vai dentro do outro polo. Deixei o ponto e vírgula lá? Deixei o ponto e vírgula lá. Beleza, deixa eu colar agora esse parênteses, já que já visualizamos isso. Colar aqui com SQRT. E se eu estou usando SQRT, SQRT, raiz quadrada, square root, é uma função da minha biblioteca math.age. Então tem que colocar ela aqui, beleza? E agora a gente vai mostrar isso daí, simplesinho, printf, barra n, a área do retângulo é 2 pontos, espaço, porcentagem de, mostra a área, ponto e vírgula, printf, barra n, o perímetro do retângulo é 2 pontos, espaço, porcentagem de perímetro, ponto e vírgula. E agora printf barra n, a diagonal do retângulo é 2 pontos, ponto 2f, que eu quero só duas casas depois da vírgula. E vou mostrar a diagonal. Opa, isso aqui deu errado aqui, ó. Confundi ele na hora de escrever. Bom, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Não, pelo jeito não esqueci, né? Vamos colocar esses valores aqui, né?
É 1 e 4 e 5 e 1. 1 e 4 e 5 e 1. Por que esses valores? Porque aí eu vou ter um lado que vale x de P2, que é 5, menos x de P1, que é 1. Eu vou ter um lado que vale 4. Y de P1, que é 4, menos y de P2, que é 1, eu vou ter um outro lado que vale 3. Então, a minha área vai ser a multiplicação dos dois, 12. O meu perímetro vai ser 2 vezes um, mais 2 vezes o outro, 8 mais 6, 14. E a minha diagonal, que é a minha hipotenusa, vai ser 5. Bom? Então vou dar o Enter aqui agora. Ele me mostra os dois pontos, 1, 4, 5, 1. A área do retângulo é 12, o perímetro do retângulo é 14, a diagonal do retângulo é 15. É 5. 15. É 5, tá na minha cara aqui, eu tô ficando doido já. É isso aí mesmo. Normal, 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 normal. Agora o exercício número 5. Crie uma estrutura denominada retângulo. Essa estrutura deverá conter o ponto superior esquerdo, o ponto inferior, blá, 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 mesma coisa, né? Que tava, cada ponto é definido pela estrutura ponto, blá, 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 mesma coisa. Faça um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e leia um ponto, um ponto. Informe se esse ponto está ou não está dentro do retângulo. Oh, eu vou copiar, eu vou aproveitar isso aqui que eu já tinha feito, né? Esse código todo aqui. Eu vou tirar essa parte aqui de área, de perímetro e diagonal. Então já tenho aqui o ponto superior e o ponto esquerdo do retângulo. Deixa eu tirar aquelas variáveis ali de área, perímetro e diagonal. Então já tem os pontos do retângulo. A gente já fez essa struct do ponto, já fez a struct do retângulo. Só que agora eu preciso de um ponto, né? Então vamos chamar um ponto P. Por que ponto? Porque ponto é um tipo da minha struct ponto. Ponto maiúsculo, eu criei uma struct maiúsculo. Vou colocar na tela inteira esse code blocks aqui. Deixa eu diminuir essa. Bom, eu já criei uma struct ponto maiúsculo e eu criei o tipo de variável ponto minúsculo. Então vou declarar uma variável P do tipo ponto minúsculo. Certo? Agora eu só preciso disso. Eu preciso de um retângulo e de um ponto extra. Agora esse ponto extra, eu preciso saber se ele vai estar dentro ou não do meu retângulo. Então a gente vai fazer esse probleminha aqui. E aí eu preciso... Peraí, deixa eu voltar aqueles valores que estavam aqui. Beleza. E aí eu vou ter um ponto. Deixa eu puxar essa elipse aqui. Eu vou ter um ponto P, que eu chamei lá. E aí eu quero saber se esse ponto P, x, y vai estar dentro do meu retângulo ou não. Eu vou fazer o teste com os números 3,3. E aí o 3,3 ele vai estar mais ou menos aqui. Vai estar mais ou menos aqui, né? Onde aqui? Isso, vai estar mais ou menos aqui. E vou fazer um outro ponto de fora do meu retângulo. Vamos ver. Mais um aqui, então 6. E mais um aqui, 5. Então vou fazer um ponto 6 e 5. Tá bom? A gente vai testar com esses dois valores aqui. E aí, vamos lá. Então eu tenho o ponto P. Agora eu preciso ler esse ponto P do usuário. Porque eu não tenho ainda esse ponto P. Tá bom? Então vamos lá. Printf barra n, digite os valores do ponto que você deseja conferir. Barra n aqui, ponto e vírgula. E aí a gente vai ler o nosso ponto da structure do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo, só que ao invés de R a gente vai usar o P. Então printf digite px, ponto e vírgula,
dar um 2 pontos espaço aqui. E aí eu vou dar um scanf, porcentagem D, porque a minha estrutura ponto é inteiro, perdão, vírgula, e comercial. E agora eu vou ler só P de X, porque é só um ponto, não é mais um retângulo, né? Eu só tenho só uma instância que contém variáveis, não é uma instância que contém instâncias que contêm variáveis. E aí eu vou dar um printf para fazer a mesma coisa com um y. Vou copiar aqui, printf p de y, scanf p.y. Então eu já li o meu ponto. Deixa eu só copiar esse printf aqui para me mostrar também. Printf ponto para conferir é P minúsculo, porcentagem D, e agora é P de X e P e Y de P. Beleza? Então aqui ele vai me mostrar os valores que eu li. Por exemplo, 1 e 4, 5 e 1, e eu vou ler o ponto 3 e 3. Beleza, aqui ó. Meus três pontos. Ponto superior esquerdo. Ponto superior esquerdo também, gente, estava assim, nossa, perdão. Ponto inferior direito. Que burro, dá 0 para ele. Perdão. E o ponto que é conferir. Então, agora, if, agora eu vou conferir se o meu ponto está ou não dentro. Se P de X for maior ou igual, olha, para conferir aqui, se o meu ponto está dentro ou não, eu quero ver se ele é menor. Eu preciso só comparar esse meu X e saber se ele é menor do que esse X e maior do que esse X. Então, se ele for maior do que o meu X que está à esquerda, que esse daqui é qual? Esse é R ponto superior esquerdo ponto X, e meu PX for menor, eu vou considerar que se ele está na linha do retângulo, ele também faz parte, né? P de X menor ou igual a R ponto infidir ponto X. Então, opa, o que eu fiz aqui? Eu abri a chave depois do... Beleza, vou abrir meu bloco de comandos e agora eu vou fazer a mesma verificação para o Y. Se meu P de Y for maior ou igual ao meu Y mais baixo que tem, qual que é o meu Y mais baixo? É o Y aqui do P2, né? P2 é o infidir, então R ponto infidir ponto Y e P ponto Y menor ou igual ao meu Y maior. Qual que é o meu Y maior? É o Y do superior esquerdo. Então R ponto superior esquerdo ponto Y. O que você faz? Você vai printar para mim que o ponto está dentro do retângulo. Ponto e vírgula. Certo? Agora eu tenho que fazer o else tanto para a conferência do Y quanto para a conferência do X. Então eu vou fazer um else. E aí, se não estiver dentro dos limites do Y, então você vai printar para mim o ponto não está dentro do retângulo. Ponto e vírgula. Porque se ele estiver dentro dos limites do X, mas se não estiver dentro dos limites do Y, o ponto não está dentro do retângulo. Assim como, se ele não estiver já nos limites do X, else printf, o ponto não está dentro do retângulo, beleza? Esse else aqui para esse else aqui para esse if, esse else aqui para esse if, certo? Todas as chaves estão fechadas, todas as chaves estão fechadas. Aqui para ficar bonitinho no meu terminal e separada a última linha do programa, eu vou dar um /n, ponto e vírgula. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa? Ó, parece que não, hein? Então, quais são os meus pontos? 1 e 4, 5 e 1. Opa. Aqui. 1, 4, 5 e 1. A gente vai testar o primeiro ponto, que é o 3, 3. Ó. 3, 3.
o ponto está dentro do retângulo. Só que ele colou aqui, ó. Esqueci de dar um barra N. É imbecilidade de tamanho, né? Mas deu certo, o ponto está dentro do retângulo. Vamos lá, deixa eu aproveitar para consertar isso aqui. Eu vou colocar um barra N aqui, ó. Vou colocar um barra N aqui. E um barra N aqui. Vai dar duas quebras de linha. Vamos rodar de novo. Vamos conferir agora o outro ponto, que é o 6 e 5, que é esse ponto que está fora. Então, meus pontos é 1 e 4. Isso mesmo, né? 1 e 4 e 5 e 1. 5, 1. E aí o meu ponto que está fora é 6 e 5. Meu ponto P1 é 1, 4, meu ponto P2 é 5, 1, meu ponto para conferir é 6, 5, o ponto não está dentro do retângulo. Exercício resolvido, senhoras e senhores. Acabou esse daqui, tá bom? Agora é o seguinte. Agora é que a banana morde o macaco e o poste mija no cachorro. Vou apagar o math aqui, que a gente não vai usar mais o math, só aqueles dois includes. Agora, o que a gente tem? A gente tem o exercício 6, tá? Presta atenção. Exercício 6, ele é um exercício bem difícil, tá bom? O exercício 6, por que ele tá aqui? Porque ele é um exercício do Humberto, ele tava lá na lista de exercícios dele. E o exercício 6, ele tem um problema no final dele, que é um desafio que ele mandou pra gente lá no nosso Teams, certo? Então esse exercício aqui, ele é bem complicado, tá bom? Se você tiver ainda inseguro com funções, se você estiver inseguro ainda com alocação dinâmica, se você estiver inseguro ainda com o que foi passado aqui de structs, né? Lembrando que a gente ainda vai ver arquivos, e lembrando que a gente ainda vai ver uma aula com um apanhado geral disso tudo. Se você ainda não estiver seguro com essas coisas, deixa esse exercício aqui de lado, tá bom? Eu estou passando ele mesmo por via das dúvidas, mas isso daqui, na verdade, é o conceito de pilha, o stack de estrutura de dados 1, tá bom? Então a gente vai entender como que a gente faz uma alocação dinâmica que a gente vai sempre alocar um valor a mais dentro da nossa struct, uma variável a mais dentro da nossa struct. Então, a gente vai escrever bastante coisa aqui, ele tem muita coisa para escrever. Então, se você quiser pular, pode pular e ir para a próxima aula, tá bom? Mas eu vou explicar ele mesmo assim, porque eu demorei muito para entender isso. Mas quando você entende, bom, você pode às vezes estar preparado ou pode já saber o que vai acontecer no próximo semestre. Vamos lá. Crie uma estrutura denominada polígono. Essa estrutura deverá conter uma lista de um ou mais pontos que definem um polígono. A lista é definida pela estrutura ponto, que contém as posições x, y e um ponteiro chamado próximo, do mesmo tipo da estrutura ponto. Faça um programa que declare um polígono denominado triângulo, que contém os pontos tal, e um polígono denominado retângulo, que contém os pontos tal. Bom, vamos lá. Esse Illustrator aqui a gente não vai precisar dele mais. Vou até fechar ele aqui. Não precisa salvar, muito obrigado. Então vamos começar aqui. Bom, por onde que a gente vai começar? Vamos começar por essa estrutura ponto, né? Que é a estrutura mais superior. Depois a estrutura polígono vai chamar a estrutura ponto. Então vamos começar pela ponto. Eu vou aqui já criar a struct ponto. Vou abrir aqui as minhas chaves. Deixa eu jogar esse int main aqui para baixo. E aí a gente vai declarar int x e y, que é o que ele fala lá, né? Ó, a lista é definida pela estrutura ponto, que contém as posições x, y e um ponteiro chamado próximo, do mesmo tipo da estrutura ponto. Tá, beleza.
o xy foi, agora a gente tem um ponteiro do mesmo tipo da estrutura ponto. Então, estrutura ponto, ponteiro próximo, tá bom? A gente tem um ponteiro próximo do mesmo tipo da estrutura ponto. Então, espera aí, toda vez que eu declarar, toda vez que eu mexer com esse próximo, na verdade, eu estou criando uma estrutura ponto, que vai ter também algo que eu posso chamar de novo próximo. Então o que eu posso fazer? Eu posso chamar a minha estrutura ponto, e aí depois eu posso chamar a minha estrutura ponto, e depois eu posso chamar a minha estrutura ponto, depois eu posso chamar a estrutura ponto, depois eu posso chamar a estrutura ponto. É como se eu tivesse uma recursão, só que aqui vai ser manual, né? A recursão você fala, você joga lá o valor e ela faz isso automático, ela vai crescendo, decrescendo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqui não, aqui eu posso ir declarando estrutura dentro da mesma estrutura manualmente, tá? Então eu posso ir criando estrutura dentro de estrutura, beleza? Structception, vamos chamar isso daqui de Structception, né? Quem entendeu, entendeu. Bom, struct ponto, int, beleza, acabou aqui a minha estrutura ponto. Essa daqui eu não vou fazer aquele macete typedef, porque como a gente vai chamar esse próximo aqui, aí ia ficar mais complicado da gente escrever por conta desse typedef lá no nosso int main. Então, para ficar mais simples, a estrutura ponto eu vou deixar assim. Mas a estrutura polígono, que é que ele fala aqui, cria uma estrutura denominada polígono, e essa estrutura vai conter a lista de um ou mais pontos, aí eu vou fazer o typedef sim, tá bom? Typedef, struct, polígono, meu macete, né? Você escreve maiúsculo, abre aqui as chaves, eu vou deixar o ponto e vírgula aqui já, e aí eu vou escrever, esse daqui vai ser do tipo struct ponto lista. Aqui agora, ó, eu preciso escrever a palavra struct porque eu não criei um typedef para minha struct ponto, tá? Então eu preciso escrever dessa forma. Se eu tivesse criado o typedef igual eu estava fazendo antes, eu só faria aqui ponto, né? Beleza? Mas como eu não criei, então agora eu tenho que usar a palavra struct, o nome da struct, que é ponto, ali agora minúsculo, e o nome da variável que vai estar lá dentro, que é lista, tá bom? E aí eu fecho isso daqui, só que aí eu vou chamar isso daqui de polígono minúsculo. Beleza? E aí a gente tem o nosso int main. E aí eu preciso agora de programa que declare um polígono denominado triângulo que contém os pontos tal. Bom, vamos primeiro para esse polígono triângulo, depois a gente vai para o retângulo, tá bom? Eu vou fazer duas coisas aqui diferentes, uma para o triângulo e uma para o retângulo, então não pense em assistir só um deles, tá bom? É muito importante que você assista os dois, porque eu vou tratar eles de forma diferente, beleza? Então, primeiro, mais fácil, agora vamos escrever, vamos embora. Polígono, triângulo, então declarei o meu triângulo, beleza? Então agora eu vou criar os pontos desse triângulo, tá bom? Quais são os pontos? Deixa eu copiar isso daqui e colocar aqui no meu code blocks. Vou colocar como comentário para você ver que isso aqui não faz parte do problema. E aí a gente vai de triângulo, ponto, lista, ponto x. É o meu primeiro ponto. O x dele é 5, ponto e vírgula. Copia, faça-me o favor. Triângulo, ponto, lista, ponto, y é 3. Beleza? Mas dentro de triângulo, que é a minha variável, que puxa lista, que é a variável do meu polígono, que puxa y, eu também posso puxar aqui no lugar desse x e desse y, eu posso puxar esse próximo. E esse próximo, esse próximo é um ponteiro. Tá vendo que esse próximo é um ponteiro? Esse próximo é um ponteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer que triângulo, lista, ponto próximo, se ele é um ponteiro, eu vou fazer ele receber o quê? Eu quero que ele receba mais um próximo. Para ele receber mais um próximo, eu preciso declarar isso. Eu preciso alocar isso. Então, olha quem aparece. Nosso querido malloc. Tem coisa do lado direito, tem coisa do lado esquerdo. Vamos para o lado direito primeiro.
malloc vai declarar size of. Qual que vai ser o tamanho desse malloc? Bom, próximo não é do tipo struct ponto. Então, quando eu declarar próximo, ele vai puxar outra dessa daqui, não é? Então, o tamanho é isso daqui. Então, o tamanho é struct ponto. Beleza? Esse é o size of do meu malloc. Assim como ele retorna um tamanho void, então eu vou converter esse tamanho void para struct ponto asterisco, igual a gente faz no malloc, tá? Não entendeu o malloc? Tá lá em alocação dinâmica, assiste pelo menos o primeiro exercício para você entender esse malloc aqui. Beleza? Ponto e vírgula, acabou. Então agora, o que aconteceu? Agora eu declarei um próximo. Então eu vou ter isso daqui. Para ler o próximo ponto, agora só que isso daqui, esse próximo, ele é um ponteiro. Então próximo aponta para x, tá bom? Ó, essa instância aqui, a minha variável é estática, a minha instância é estática, só que próximo é um ponteiro. Então não uso ponto, eu uso apontador. Então vou apontar para x. Apontei para x, então você recebe 1. Apontei para y vai receber 1 também. Beleza? Agora eu vou fazer mais um ponto. Então eu preciso declarar mais um ponto. Beleza? Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Próximo vai apontar para quê? Vai apontar de novo para um próximo. E aí nesse próximo apontamento aqui, eu preciso o quê? Eu preciso alocar. Então vamos alocar de novo. Mais um malloc aqui, ó. Só Ctrl C, Ctrl V, porque tem muito mais coisa pra gente digitar. Beleza? E agora, triângulo, ponto lista, ponto próximo, que aponta pro próximo. Esse próximo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai apontar para x, né? Por quê? Porque triângulo, ponto lista, ponto próximo, próximo tá apontando para a struct ponto, que está apontando para o próximo ponto, que está apontando para a struct ponto, que está apontando para x e para y. Então aponta para x, beleza? E esse x aqui recebe 1. E aí de novo, isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, aponta para y, recebe agora 5, que é o valor do meu terceiro ponto. Tá, você tá vendo uma escadinha aqui, ó. Tá vendo uma escadinha, né? Você tá aqui, aí depois você aloca outro, aí depois você aloca outro, né? Isso daqui é o que a gente chama de pilha, né? Esse conceito aqui é o que a gente chama de pilha, de stack. Então a gente está colocando uma coisa em cima da outra, tá bom? Vamos pensar numa pia cheia de pratos sujos, tá bom? Se a gente pensa numa pia com pratos sujos, bom, vou lá e coloco o primeiro prato, né? Coloco o prato e os talheres. Aí eu vou lá e coloco em cima dele um outro prato e um outro talher. Tem espaço na pia? Tem espaço na pia. Então eu coloco em cima daqueles outros mais um prato e mais um conjunto de talher. Tá bom? E isso vai chamando isso vai chamando isso, que vai chamando isso, que vai chamando isso. Então é esse daqui que é o conceito de pilha, de stack. Entendeu? Só que agora a gente tá com esses apontamentos aqui. A gente tá com esses apontamentos, então a gente sempre que a gente vai retirar alguma coisa da pilha, a gente tem que tirar primeiro esse daqui, né? É uma escada. Então, uma escada, não adianta eu estar lá no segundo andar e querer pisar no primeiro degrau do primeiro andar. Não, eu tenho que ir lá do degrau de cima e ir descendo, não é? Então, aqui na pilha vai ser a mesma coisa, você vai entender o que é esse ir descendo, tá? Vamos fazer esses pontos aqui do triângulo? Vamos fazer os pontos do triângulo. Então, printf, os pontos do triângulo são 2 pontos, barra n. Aqui ponto e vírgula. E aí, printf. Bom, primeira camadinha, ela tá sussa, né? Então, eu vou colocar aqui, porcentagem d, vírgula, porcentagem d. Fechou fecha aqui
um parênteses, fecha as aspas, e eu vou imprimir triângulo, ponto lista, ponto X, que é o meu primeiro ponto, e depois triângulo, ponto lista, ponto Y, que é o meu segundo ponto, minha segunda coordenada do primeiro ponto, perdão. E aí depois eu vou imprimir o que? Vou imprimir printf do meu segundo ponto, porcentagem de, vírgula, porcentagem de, fecha parênteses, fecha aspas, e aí eu vou imprimir agora meu segundo ponto. O que ele é? Ele é triângulo, lista, próximo, que aponta para X. Tá bom? Quando eu tenho assim, ó, triângulo, lista, próximo. Próximo, ele faz parte da minha primeira camada da minha struct, né? Na minha primeira camada aqui da struct ponto, eu tenho o quê? Eu tenho inteiro, xy, e aí eu tenho o struct ponto próximo, certo? Esse próximo aqui, ele está apontando lá longe, mas ele está aqui. Esse primeiro próximo, ele está aqui dentro, tá bom? Se ele está aqui dentro, eu posso fazer um printf dele. Eu posso imprimir triângulo, ponto lista, ponto próximo, que aponta para X. Eu posso imprimir ele assim, entendeu? Então agora eu preciso imprimir o Y, eu vou copiar isso daqui. Então triângulo, ponto lista, ponto próximo, que aponta para Y. Eu posso imprimir ele assim. O problema é que eu tenho um terceiro ponto. E agora esse terceiro ponto, ele usa o próximo que aponta para o próximo. Tá. Esse primeiro próximo, vamos devagar. Respira um pouquinho, deixa eu parar um pouco, tá? Pra você entender isso aqui. O que é esse stack? O que é essa pilha? Esse próximo aqui, ele está dentro do minha primeira struct, certo? Minha primeira struct, se eu não tivesse usado esses allocs aqui, se eu não tivesse usado o alloc, ele já existiria. Ele está aqui dentro aqui da minha struct, beleza? Só que ele está apontando para outro. Ou seja, ele não existe dentro dessa minha struct. Eu preciso que agora a struct que eu vou trabalhar, a instância que eu vou trabalhar, tá? Pensa bem, a instância que eu vou trabalhar seja esse outro que está sendo apontado. Se eu preciso que essa instância seja essa outra que está sendo apontada, então eu preciso que a minha instância, triângulo, ponto lista, ponto próximo, receba o que? O outro que está sendo apontado, que é triângulo, ponto lista, ponto próximo, que aponta para o próximo. Eu preciso que a instância que eu estou trabalhando, que é essa daqui, receba a instância que está sendo apontada. Aí sim, agora eu vou imprimir ela. E como que eu vou imprimir ela? Eu vou imprimir ela desse jeito. Do mesmo jeito que está em cima. Porra, mas do mesmo jeito que está em cima? Do mesmo jeito que está em cima. Por que aqui não tem dois próximos? Por que aqui não tem dois próximos? Bom, pensa assim. Eu tinha um X e tinha um Y e tinha um próximo, certo? Quando eu imprimo a primeira vez, quando eu imprimo aqui o primeiro próximo, esse daqui, né, eu tenho o X e o Y e eu tenho isso que está apontando para um outro X e um outro Y, beleza? Só que agora eu fiz mais uma camada. Esse próximo, além dele apontar para cá, para o X, eu falei que não ia usar o Illustrator, eu vou ter que abrir o Illustrator aqui. Esse outro próximo, ele não está apontando só para esse XY. Ele também está apontando para outra coisa. Deixa eu copiar lá do Code Blocks. Escolher a fontezinha que eu gosto. Beleza. Eu tenho lá o meu XY e esse próximo aponta para um XY. Só que a partir daqui,
A partir desse próximo, eu aloquei mais uma struct dessa. Então agora eu tenho isso daqui também. Então, na verdade, esse próximo, ele está apontando para um XY, só que ele também está apontando para o próximo. Entendeu? Para imprimir, aqui eu consigo imprimir o primeiro ponto, aqui eu consigo imprimir o segundo ponto. Para imprimir esse terceiro ponto, eu preciso que esse próximo aqui, esse primeiro próximo aqui, ó, esse daqui, ele aponte diretamente para esse outro próximo. Certo? Então é como se ele estivesse apontando direto, na verdade, para esse XY. Olha que doideira. E é por isso que na hora que eu vou imprimir o terceiro ponto, eu imprimo ele com a mesma sintaxe do segundo ponto. Deixa eu separar aqui, ó. Primeiro ponto, barra, barra. Primeiro ponto, barra, barra. Segundo ponto, apontamento, loucura. E aqui, impressão do segundo ponto. Próximo, aqui, ó, recebeu o apontamento de próximo. Então agora eu vou imprimir o terceiro ponto. Beleza? É isso daqui. Isso daqui é uma forma, primeira forma de imprimir isso. Agora a gente vai para o retângulo. Retângulo é um pouquinho mais demorado. Vou digitar mais trem ainda que no triângulo. Mas vamos lá, vamos desistir não. Eu vou copiar isso aqui do triângulo, beleza? E vamos agora para o polígono retângulo. Retângulo. E aí aqui vai ser retângulo. É a mesma lista. Também puxa X. Também vai fazer uma lock. Igual lá no triângulo. Tá? Só que o primeiro ponto do retângulo, qualquer, é 1, 1. O primeiro ponto do retângulo é 1, 1. E aí vou alocar. E aí depois eu vou ter isso daqui de novo. Só que com mais uma camadinha, né? Próximo. E aí agora apontando, porque esse próximo ele vai ser um ponteirinho. Próximo, próximo. E aqui mais um ponteirinho para outro próximo. Tá bom? Escadinha. O segundo ponto do retângulo é 1 e 3. O segundo ponto do retângulo é 1 e 3, tá? Eu tô só copiando e colando porque a gente acabou de ver ali no triângulo, né? Então, pelo amor de Deus, quebra essa pra mim. Também ninguém merece ficar escrevendo esse negócio aqui sem parar o tempo todo. Escrevi isso aqui demais, já não aguento mais ver esse Codebox na minha frente, mas vamos lá, vamos dar a mão pra galera. Então o próximo ponto agora dele vai ser 5 e 1. 5 e 1. E aqui mais um próximo, outra escadinha. Vamos de novo adicionar agora o quarto ponto. O quarto ponto, deixa eu dar um zoom out, porque acabou até o zoom aqui da minha tela. E olha que HD. Aqui vai ser outro próximo, que aponta para X. Aqui outro próximo, que aponta para Y. E aqui mais um próximo. Aqui tem um negócio interessante, hein? O último ponto é 5 e 3. Então 5 e 3. Esse próximo aqui, agora que eu falei que eu ia fazer diferente, né? Esse próximo aqui eu vou fazer ele diferente. Aqui eu não vou alocar, né? Só que eu vou escrever ele, ó. Lembra? Veja que no triângulo eu terminei com o último ponto. Beleza. Só que aqui eu vou colocar um marcador. Eu quero que receba null. Eu quero que receba vazio. Porque esse null aqui ele vai servir para mim de marcador. Por quê? Para eu não ter que ficar fazendo esse negócio aqui toda vez. Porque imagina, aqui eu mexi com 3 pontos, né? O primeiro ponto e o segundo ponto, easy peasy, só puxar, só escrever, puxou. Só que aí o terceiro ponto, aí eu tenho que receber o próximo, né? E aí imprime. Se eu tivesse 4 pontos, igual tem no triângulo, eu tenho que, de novo, que esse recebe próximo.
Se eu tiver 5 pontos, esse recebe o próximo. 6 pontos, esse recebe o próximo. 7 pontos, esse recebe o próximo. Meu Deus do céu. Então eu preciso fazer um laço para isso aqui ficar mais fácil. Só que o meu laço vai até aonde? Meu laço de repetição vai até esse marcador null. Beleza? Bom, vamos primeiro fazer o primeiro aqui, que é simplesinho. Deixa eu copiar isso daqui. Então, meu primeiro ponto, printf, os pontos do retângulo são... E aqui eu vou puxar retângulo, lista x, retângulo, lista y. Beleza, esse é o primeiro ponto, certo? Para os demais pontos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um laço que vai percorrer esses próximos até chegar nesse marcador null. Então, while, enquanto retângulo, ponto lista, ponto próximo for diferente de null, certo? Então ele vai aqui, ó. Bom, primeiro ponto, beleza, imprimiu. O segundo ponto, esse aqui, ele vai ver se isso daqui está alocado ou se não está alocado em memória. Bom, está alocado, né? Então ele vai imprimir esse apontador aqui. Bom, se está alocado na memória, então você vai fazer para mim isso daqui. Você vai imprimir o ponto. Só que na verdade agora você vai imprimir o próximo x. Você vai imprimir próximo que aponta para y. Beleza? Ó, presta atenção. Eu imprimi retângulo, ponto, lista, ponto x primeiro. Então eu imprimi o primeiro... Ai, desculpa. Eu imprimi o primeiro ponto do meu retângulo, certo? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se retângulo, ponto, lista, ponto próximo está alocado na memória, ou seja, é diferente de null. Retângulo, ponto, lista, ponto próximo, o primeiro aqui, o primeiro de todos, que é o meu referente ao meu segundo ponto, está sim alocado. Eu fiz um malloc. Então agora ele vai imprimir o que? Isso daqui. Ele vai imprimir o meu x. Olha lá, ficou até sublinhou aqui, ó, retângulo, ponto, lista, ponto próximo, traço x, né? Aponta para x. E vai imprimir esse daqui. E agora ele vai ler, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso que isso daqui receba isso daqui. Agora eu preciso mudar para, né, o while. While eu preciso que ele percorra. Então, agora eu estou no segundo ponto, eu preciso ir para o terceiro ponto. Como que eu faço? Eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no triângulo. Retângulo, ponto lista, ponto próximo é igual a retângulo, ponto lista, ponto próximo, que aponta para o próximo. Beleza? Então o segundo ponto, aqui ó, segundo ponto, que é esse daqui, recebeu agora na verdade o terceiro ponto. Recebeu na verdade o terceiro ponto aqui ó. Beleza? E aí ponto e vírgula. Até que ele chega num ponto que ele ache um null, ele não vai parar. Então se eu tivesse 20 pontos aqui, ele ia imprimir e depois ia para o próximo. Imprimir e ia para o próximo. Imprimir e ia para o próximo. Certo? Até que ele ache o null. Esse null aqui que eu fiz, ele está servindo de marcador. Entendeu? É isso. É isso. É isso. Eu vou colocar... Aqui na verdade se eu colocar um printf barra n não vai dar certo. E você vai ver aqui por quê. Vamos rodar isso aqui e ver o porquê? Opa, os pontos do retângulo são... Faltou um barra n aqui, ó. Barra n. Barra n, barra n. Pra ficar bonitinho. Barra n. Pior que tá indo rápido agora. Agora não tá demorando não. Ah, eu tava com muita coisa aberta na hora que eu tava trabalhando. Mas vou explicar pra vocês o que tava acontecendo comigo aqui.
Tá. O que estava acontecendo comigo? O programa rodou, ele está mostrando todos os pontos, está mostrando os pontos do triângulo e está mostrando os pontos do retângulo. Só que na hora que eu estava estudando isso aqui, eu estava com o Spotify, eu estava com o Teams, eu estava com o Chrome aberto, eu estava com o WhatsApp aberto e estava com o Illustrator, estava com o CodeBlocks, do mesmo jeito que esses programas estão abertos aqui, só que eu estava com os outros também. E praticamente quase tudo aqui da minha área de trabalho só não estava o Photoshop. E aí, na hora que ele terminou de mostrar os pontos do retângulo, ele ficou nessa tela aqui. Demorou mais ou menos uns 4 segundos e aí depois apareceu o Process Returned e Execution Time, aí mostrou aqui 4 segundos. Isso é muito tempo para o compilador, tá? 4 segundos é muito tempo para o compilador. Por quê? Porque eu não estava desalocando a memória. Então ele estava esperando o meu Windows liberar uma memória, né? Às vezes o Spotify estava baixando uma música, então estava esperando. Às vezes o WhatsApp estava conferindo se tinha mensagem, e aí ele estava esperando o WhatsApp terminar de conferir essas mensagens. E aí sim liberou a memória, e aí ele pôde terminar o processo aqui, e aí deu o process returned. Para isso aqui ficar super rápido, se isso aqui às vezes der uma travadinha assim, a gente precisa desalocar. O desalocar essa memória aqui é justamente o desafio que o Humberto passou pra gente lá no Teams, certo? Que é o que? Como que a gente desaloca isso daqui? Bom, eu vou fazer esse mesmo while retângulo, ponto lista, ponto próximo, diferente de null. Abre aqui o bloco de comandos do while. E aqui eu vou fazer free retângulo, ponto lista, ponto próximo. Oi? Mas não entendi. Tá. O que ele vai fazer? Presta atenção. Aqui quando eu falo retângulo, ponto lista de próximo, recebe retângulo próximo que aponta para próximo, na verdade isso daqui está acontecendo dentro do while. Se ele está acontecendo dentro do while, na hora que eu saio do while, isso daqui, como é um ponteiro, ele vai voltar para a primeira instância. Então agora, retângulo, ponto lista, ponto próximo, tá nesse X aqui, ó. Certo? E agora o que ele vai fazer? Enquanto o retângulo, lista, ponto próximo for diferente de null, ele vai liberar a memória. Então ele vai primeiro passar por esse daqui, ó. É diferente de null? Então é diferente, né? Então continua. Então vai. Então vai. Então vai. Aí ele chega aqui e ele vê um que é igual ao null. O que acontece? O while, assim como eu expliquei lá na recursão, todos esses laços, tanto o laço while, quanto o laço for, quanto a recursividade, isso aqui vai caminhando e vai acumulando algumas coisas, e aí essas coisas podem estar sendo aguardadas para executar ou não. Nesse caso aqui, sim, ele caminha por esse e acha um alocado. Ele caminha por esse e acha um alocado. Ele caminha por esse e acha um alocado. E aí ele caminha por esse daqui e depois não acha o alocado. Aí ele fala, beleza, vou sair do while. Só que antes dele sair do while, ele começa a soltar esses free tudo. E aí desaloca isso, desaloca isso, desaloca isso. Beleza? É assim que a gente vai desalocar esse tanto de coisa que a gente alocou. E aí na hora que eu fiz isso e fui rodar o programa, e aí ele começou a me dar o menor tempo de execução. E aí ele não deu mais os 4 segundos, ele executou na hora, deu pra mim aqui 0 segundos. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo. Valeu demais, gente, e até a próxima aula.